Vamos ao nosso momento devocional desse dia 11 de janeiro. E a nossa leitura, ela está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, nos versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Gente, vocês já viram alguém que tem um filho, um sobrinho, e, de certa forma, essa pessoa, ela tem características ali semelhantes a outra pessoa? Geralmente, isso gera, né, na pessoa ali que está vendo aquela semelhança, uma alegria. Ah, quantas vezes a gente já não viu pai e mãe em que o recém-nascido está ali com horas de vida, não está parecendo com ninguém. Como dizem, o bebê ainda está com cara de joelho e o pai e a mãe já estão naquela disputa saudável de quem ele parece. Ah, parece comigo. Ah, parece contigo. Ah, parece com a minha mãe. Parece com o meu irmão. Por quê? Porque a gente ser a semelhança de alguém que a gente ama, de alguém que a gente espera, de alguém que a gente admira, é um privilégio, é uma honra. Nossa, fulano é a sua cara. E aí nós temos um texto do primeiro capítulo da Bíblia. E nesse texto diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Porém, a gente não se atenta a esse texto. Por mais que a gente já tenha ouvido, talvez você nunca tenha feito um devocional sobre esses versículos em específico. Mas você já ouviu, mas você não tenha se atentado ao poder que há nesse texto sobre as nossas vidas. Então, a partir do momento que todos nós, aí quando eu falo todos, eu estou me referindo à raça humana. Então, a partir do momento que todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus, gente, isso significa que muitos atributos do Senhor, eles estão em nós. E só de declarar isso, eu já poderia aqui finalizar o nosso devocional. Por quê? Porque existem pessoas que nesse momento carregam fardos. Existem mulheres que nesse momento, elas infelizmente receberam mentiras como verdades. Por quê? Porque alguém quis magoá-las, alguém quis feri-las com palavras e disse palavras para colocar ela para baixo, de que nada que ela toca dá certo, que nada que ela começa ela vai adiante, que nada na mão dela prospera, que tudo ela consegue destruir, que entregou de uma maneira, mas ela conseguiu bagunçar tudo. E aqui, nesse início do nosso devocional, nós estamos falando que todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, tudo que foi dito para você, tudo que foi liberado, tudo que você ouviu, tudo que você indiretamente recebeu, não faz parte do seu DNA, não faz parte das suas características. Por quê? Porque os muitos atributos do Senhor estão em nós, e aonde o Senhor está, Satanás, ele não tem poder de atuação. À medida que você conhece o Senhor, à medida que você entrega e abre o seu coração para o Senhor, mais parecida você se torna com Ele. Sabe aquela pessoa que era de uma maneira
E à medida que ela conhece Cristo, aceita, passa pelo batismo das águas e passa por todo aquele processo de libertação, transformação, novos hábitos, novas atitudes, a aparência da pessoa muda, às vezes a voz da pessoa muda. O que aconteceu? Ela se aproximou de Deus. E a partir dessa proximidade, dessa comunhão, dessa vida diária com o Senhor, ela se torna mais parecida com Ele. Então, que 2025 seja o ano que você caminhe verdadeiramente com o Senhor. E quando eu falo sobre caminhar com Deus, eu não estou falando que você não vai faltar um domingo à sua igreja. É importante você estar inserida no corpo de Cristo, é importante você cultuar ao Senhor, você estar na sua igreja com alegria, se possível você servir lá no corpo. Mas eu estou me referindo à vida diária com Deus, ao que você dedica do seu tempo a Ele quando não tem ninguém te vendo. Quantas vezes hoje você desligou o Wi-Fi, colocou o seu celular no modo avião e falou: Senhor, é tão atraente, é tão bom ficar aqui com o celular na mão, com a minha perninha em cima do sofá, deslizando o feed, vendo o que tem de novidade, vendo o que tem de receita, o que eu posso comprar ali que é mais barato pela internet. Qual foi o momento que você paralisou tudo isso, que é tão bom, e que a gente perde a hora fazendo para falar: o Senhor é mais importante do que tudo. E se eu quero um ano de 2025 diferente, as minhas atitudes também precisam ser diferentes. Se eu quero um ano de 2025 diferente, eu preciso me doar, me dedicar, te buscar de um jeito diferente. Então, quanto mais a gente caminha com Deus, mais a gente passa a ter o caráter dele em nós. Deixam de ser evidentes as nossas características para que as dele se tornem evidentes. E é uma mudança, meninas, de dentro para fora. E dessa forma, a gente passa a ter a oportunidade em vida, aí nesse ambiente que você está inserida, você passa a ter a oportunidade de manifestar essa semelhança para que as pessoas ao seu redor, elas notem que há algo diferente e que não tem a ver com o perfume, com a estatura, com a cor do cabelo, tem a ver com o que habita em nós. Então, busque a sua identidade em Cristo, pois reconhecer essas virtudes, reconhecer que os atributos do Senhor estão em nós, saber quem foi que nos formou, faz cada vez mais a gente querer se render ao Senhor, faz a gente cada vez mais ter temor, pedir a Ele nas nossas orações para que Ele continue nos moldando, nos lapidando, nos direcionando para o lugar e para a maneira que Ele deseja que a gente esteja. Quando você, minha irmã querida, quando você sabe quem você é nele, que você reconhece os seus valores e virtudes, não tem dificuldade em reconhecer aquilo que ainda precisa ser trabalhado, aquilo que você ainda precisa entregar a Ele. A gente passa a não ter dificuldade de lançar fora aquilo que ainda é necessário que a gente abra mão, porque a gente passa a se mover por aquilo que são os atributos dele na nossa vida. Amém? Então que 2025 seja um ano de romper e que seja um ano que cada vez mais todas nós possamos verdadeiramente ser a imagem e semelhança desse Deus que é todo poderoso. Que Deus te abençoe.